Olá, meu nome é Anadília e hoje eu trouxe para vocês a parábola do fermento que está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. É bom saber, para a gente poder começar esse assunto, que Jesus se utilizava por parábolas muitas vezes porque era uma pedagogia rabínica da época, né? E ele se apropriava com muita maestria. Essa parábola, no entanto, ela é conhecida como parábola do fermento, mas ela é um machal. O que é um machal? É um enigma, uma charada, que é diferente daquelas historinhas como a do filho pródigo e outras tantas que tem no Evangelho, né? Ela é feita num único versículo e é uma charada, é algo que te causa assim estranheza e você precisa conhecer um pouquinho do Antigo Testamento, que na época as pessoas conheciam. Então, para que elas pudessem conhecer essa parábola ou esse machal, essa charada, eles precisavam estar com aquela lembrança do Antigo Testamento, né, enraizado neles. E isso era comum naquela época. Mas vamos ao versículo. Diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 sacas de farinha até estar toda fermentada a massa. Esse é o versículo, essa é a charada, né? Então, para que a gente possa compreender esse versículo e extrair o enigma dele, tem 3 palavras-chave aí. Uma é mulher, a outra é satas, 3 satas, e a outra é fermento. Né? Então, é fermento, mulher e 3 satas. Antes de explicar, para que a gente possa entender, eu vou ler os 3 outros versículos em Gênesis, que está no Antigo Testamento, para a gente conseguir extrair o entendimento da lição, como Jesus fez na época. Né? Então, o outro versículo é Gênesis 18, capítulo 18, versículo 6. Abraão foi depressa à tenda de Sara e disse-lhe: toma depressa 3 medidas de farinha de trigo, amassa e faze pães. Os 2 outros versículos conversam um com o outro. Um está no capítulo 10 de Gênesis e o outro, que é o versículo 1, e o outro também está no capítulo 10, mas é o versículo 32. Mas o versículo 1 completa o versículo 32. Então vamos lá, o 1. Esta é a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A estes nasceram filhos depois do dilúvio. Aí já é o versículo 32, que continua assim. Esses são os clãs que descendem dos filhos de Noé, segundo suas diferentes linhagens e nações. Deles saíram os diferentes povos que se dispersaram pela terra após o dilúvio. Então vamos matar a charada, né? Então, quando Jesus fala de mulher, ele não está falando de qualquer mulher, ele está falando da Sara. Porque lá em Gênesis, né, Abraão, quando ele percebeu que tinham pessoas passando pela sua tenda no deserto, ele não deixava as pessoas passarem assim à toa. Ele chamava para dentro, lavava os pés para confortar as pessoas daquele calorão do deserto, né? Dava de comer para elas. Mas para isso ele pediu para Sara pegar 3 medidas de farinha, né, e fazer pão para dar para essas pessoas. Então nós já matamos a charada que a mulher que Jesus estava falando era Sara. Mas por que Jesus se referiu justamente a Sara? Porque a Sara foi aquela que queria muito dar um filho para Abraão, né, para ele ser o herdeiro, né, do Abraão, que era um grande patrono, né, um grande rei, e ela queria muito agradar o marido e ela não conseguia engravidar. E ela passou
toda a vida dela, tentando, até conseguir engravidar. E ela foi conseguir engravidar já velhinha, né? E aí, quando ela engravidou, ela deu à luz a Isaque. Depois, Isaque teve outros 2 filhos, Esaú e Jacó, e depois Jacó teve seus outros filhos, né? E formou-se, ele foi herdeiro das 12 tribos, que essas 12 tribos acabou formando o país Israel, né? Então vejam, pelo amor que a Sara investiu naquela união com Abraão, o esforço dela, a confiança em Deus, ela era muito apegada a Deus, muito devota, muito cheia de fé, de amor. Então ela não desistiu do desejo dela de ser mãe, de dar esse herdeiro para o Abraão. E ela conseguiu. E por conta desse esforço dela, que para muitos parecia loucura, né, hoje existe Israel. Né? Então vejam o quanto a sua força de amor, o amor que tem dentro daquele filho de Deus é importante nas atitudes que ele toma diante da vida. Né? Então, vamos lá. Primeiro, nós já matamos a charada da mulher. Né? A outra, e do fermento, que esse fermento é o fermento de amor, né? que é aquela luz própria de cada um. Né? Cada um guarda muito amor, mas cada um de nós tem um jeito de olhar para a sua vida e dar o enfoque e o valor àquilo que você realiza. Né? E isso é Deus se manifestando através de você, através do seu amor e da sua boa vontade. E para confirmar isso que Jesus queria dizer, nessas outras passagens, quando ele fala dos filhos de Noé, que aí ele apresenta Sem, Cã e Jafé, e depois ele continua dizendo que depois do dilúvio, né, esses filhos deles tiveram outros filhos, né, continuaram com a sua linhagem, e deles saíram os diferentes povos que se dispersaram pela terra após o dilúvio. Então, o que ele quis dizer? Que a terra foi toda povoada pelos filhos de Noé. Né? Então, vejam, também ele quis dizer, né, nas 3 satas de farinha, esse fermento que ela colocou, né, nas 3 satas, na verdade ele fazia referência aos 3 filhos de Noé que conseguiram, através também daquele esforço de procriação, eles acabaram povoando toda a terra. Né? Mas Jesus, nessa charada, ele quis dizer isso, ele quis dizer que todo o amor que existe dentro da gente, todo o nosso esforço através da nossa boa vontade, seguindo sempre as orientações das leis divinas, respeitando, amando, fazendo o bem para o próximo, nós vamos estar sempre concorrendo para o amor se multiplicar cada vez mais. Então a gente nunca pode achar que uma atitude minha de amor seja insignificante, porque você não sabe o quanto isso vai se multiplicar, né? Porque às vezes a gente faz um bem aqui para alguém e essa pessoa se sente tão amada e tão fortalecida que aquele gesto seu vai ser multiplicado em 2 gestos dessa outra pessoa, essas outras 2 pessoas vão contaminar mais 4 pessoas com esse amor, com essa alegria de viver, e essas outras mais 8, e é uma progressão, é uma multiplicação, uma progressão geométrica sem fim. Né? Então, essa parábola fala exatamente disso, o quanto o bem e o mal podem se multiplicar de forma infinita, né? Mas que, na verdade, essa parábola fala só do quanto o bem pode se multiplicar, mas nós sabemos que o mal também se multiplica dessa forma que eu acabei de explicar, só que o mal não tem raiz, porque o mal não vem de Deus,
né? Deus só cria o amor, só gera amor, só fortalece atitudes de amor, só inspira o amor, o bem, o perdão, só coisas boas. Então, o mal ele vai progredir muito, porque nós somos imperfeitos e se de nós sair o mal, esse mal vai se proliferar. Mas ele é engolido pelo amor, né? Então, ele vai até um ponto até que ele não tem sustentação e ele acaba, né? Já o amor não, né? O amor tende a se multiplicar infinitamente, não tem fim, porque Deus é infinito e o amor dele também é. Então nós nunca podemos minimizar esse nosso gesto de amor, essa nossa atitude carinhosa, porque quando cai num terreno pronto, né, num outro coração que está pronto para receber aquela palavra, aquela orientação, aquele carinho, aquela atitude que você teve naquele momento, inspirada por Deus, inspirada pelos bons espíritos, certamente é acolhido no coração desse outro irmão, e esse outro irmão vai multiplicar isso, porque ele vai ter uma alegria muito grande, e assim nós vamos contaminando com o amor. Então essa parábola fala exatamente desse amor que nós podemos impregnar e vivenciar. E aí, estudando, que é uma parábola linda, né, que fala dessa multiplicação de amor, e hoje nós estamos atravessando um momento difícil, que é o momento pandêmico, que nós já esperávamos passar por situações como essa. Talvez a gente esperasse passar por uma situação difícil, mas nós não imaginávamos que ia ser dessa forma, né? Então, nos surpreende a forma como muitos dos nossos irmãos agem de forma intolerante, agem de forma irresponsável, mas nós não podemos achar que esse mal tem raiz, porque não tem, né? A grande maioria dos filhos de Deus já estão prontos, já são seres que têm amor, prontos nesse sentido, de que já são responsáveis por esse amor. Sabemos que todos ainda somos muito imperfeitos, mas já guardamos a responsabilidade desse amor e nos esforçamos para vencer, né? Então é dessa forma que nós precisamos atravessar esse momento pandêmico com esperança, com alegria, entendendo que essa alegria tem que ser uma alegria tranquila, daquele que sabe que Deus está no controle, respeitando a dor do nosso próximo, que atravessa talvez o momento da perda de um familiar, né? Mas esse nosso fermento de amor, entendendo que nós vamos vencer essa situação difícil, porque nós queremos progredir espiritualmente e a Terra está progredindo e nós queremos continuar nesta nau de amor, né? E é o nosso momento, mas para isso nós precisamos contaminar a nós mesmos com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho é a farinha que precisa ser fermentada, porque o Evangelho que chega em nossos corações e não é repassado, ele morre aqui, né? Então, nós não precisamos nos preocupar em quantos que nós vamos conseguir estender com esse Evangelho que sai da nossa vivência, não é o falar do Evangelho para ninguém. Olha, você tem que ler o Evangelho, não é isso, você tem que viver, né? Então, o que é viver? É você perdoar, é você compreender, é você aceitar o outro, é você ser resignado ao momento que nós estamos atravessando, é você respeitar as situações que vêm exigindo de você compreensão pela figura do seu irmão. Então, esse momento é o momento de viver o Evangelho. Agora, o que nós precisamos fazer é colocar o nosso fermento de amor, é colocar com alegria esse Evangelho, mostrar que ser cristão não é ser carrancudo, não é ser chato, não, é viver a vida com otimismo, viver com alegria, trabalhar com gosto, com vontade, sabendo que o teu trabalho é também
uma ferramenta divina, porque você está fazendo bem, você está querendo progredir, né? Então, é esse fermento que nós precisamos colocar no nosso evangelho vivido. Então, o evangelho de Jesus, o evangelho que é Jesus vivo, é a farinha. Nós somos o fermento que vamos ser colocados nessa farinha, vivenciando o evangelho e levando àqueles que estão ao nosso entorno esse evangelho vivo, né? Por isso que Jesus fala: tomai e comei, este é o meu corpo, né? Porque ele é o pão da vida, né? Ele é o fermento e, ou melhor, ele é a farinha do evangelho que ele trouxe, que ele era o evangelho vivo, com o fermento dele, que era cheio de amor, cheio de energia, né? Então ele falava: tomai e comei do meu corpo, né? Então que nós possamos compreender isso e trazer esse pão para nossas vidas, né? Fazer esse nosso pão também fermentar com aqueles que estão ao nosso entorno. E o nosso professor Emmanuel, né, no capítulo 108 do Fonte Viva, através das mãos benditas do Chico, ele trouxe um tema assim: um pouco de fermento. Então, ainda nesse momento, nós vamos ler esse tema como se nós fôssemos o fermento, assim como a Sara, né? Então vamos lá, nós somos aquele que fermenta, assim como a Sara, que vai lá e pega o fermento e coloca lá. Então vamos ler um trecho desse livro. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quem falou isso foi Paulo em Coríntios 1, capítulo 5, versículo 6. Aí o Emmanuel comenta: ninguém vive só. Então, é aquilo que eu tinha dito, né? O evangelho que eu recebo e não faço multiplicar, morre em mim. Então, ele continua: nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Aí a gente tem um exemplo do Chico, né? Que foi influenciador espiritual de quantos espíritas, né? No mundo inteiro. Então, o Chico é um exemplo maravilhoso disso que ele acabou de dizer. Nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância, assim como os nossos pensamentos, né? Então, nós temos sempre que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, nossos atos, as nossas palavras, porque eles podem influenciar muita gente. Então, de nós precisa sair sempre tudo filtrado pelo amor. E ele continua: achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Então, quando a gente influencia, a gente tem que pensar em quantos a gente influencia e de que forma, qual a qualidade dessa influência, né? Nós somos responsáveis por tudo isso. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas arrojadas de nossa boca estabelecem grandes acontecimentos? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, nós temos que entender que quando, por exemplo, nós vamos dar um conselho para um filho nosso, a gente não precisa ficar falando muito, não. A gente precisa ter postura, né, maturidade, falar uma vez só, né? Porque a nossa palavra, ela tem que ter força de amor e cair no terreno que a gente está querendo colocar, que a gente já sabe que aquele terreno está pronto. Porque quando a gente sabe que o outro não está pronto, não adianta você ficar falando que aquilo não vai trazer bem-estar para ninguém, né? Tem um outro livro que deixa eu ver aqui, o Vinha de Luz, que tem no capítulo 64 um tema escrito também pelo Emmanuel, Fermento Velho, chama o tema, né, também trazido pelo Chico. Então vamos lá. Agora, nesse momento,
esse tema vai falar não do meu fermento influenciando o outro, vai falar do que pode me influenciar, né? De quem pode me influenciar, né? Então vamos lá. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Quem falou isso também foi Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Então, nós precisamos ter atenção de que existem influências na nossa vida que são de péssimas qualidade. Muita coisa que a gente lê na internet, no Instagram, que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, né? Quando a gente assiste um programa de televisão, né, que uma maioria deles é inapropriado, né, nos causa dor, pânico, terror, angústia. Então, nós precisamos ter o Evangelho vivo fortalecido nos nossos corações para que a gente possa filtrar tudo isso, né? E muitas vezes nós também somos contaminados com os nossos eus pretéritos, porque a gente não pode esquecer que nós somos hoje uma encarnação, mas nós trazemos no nosso inconsciente encarnações anteriores que são gravadas, né? E que às vezes alguma coisa de errado que eu fiz lá atrás fica latente dentro da minha cabeça, às vezes querendo contaminar o meu presente. Então, por isso eu preciso fazer evangelho no lar, eu preciso orar, eu preciso estar sempre com a minha mente ligada a Deus, para que eu possa vencer também a mim mesma, né? Das minhas situações de negativismo do passado, né? Continua Emmanuel. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente ouve aqui o Evangelho, lê o Evangelho, e na hora que a gente vai lá na rua, a gente, quando está com uma galera, a gente acaba se comportando completamente diferente daquilo que a gente fala, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente faz força para se manter. Porque nós sabemos que é difícil, porque o mundo lá fora, ele vive um mundo material e exige às vezes da gente coisas que a gente não quer fazer, que a gente rejeita, né? Então, é só através de muita oração e de muito evangelho lido, entendido, para que nós possamos compreender que o Cristo, ele veio com uma mensagem de amor poderosa, onde ele é por todos, né? E ele está sempre com a minoria, ele quer o bem e o amor para todos nós igualmente, ele não prefere um ao outro, assim como Deus também não. Continuamos aqui. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus, né? Então, a Terra redimida é uma grande massa, né? Uma grande massa de amor, né? E nós precisamos contribuir com essa porção de massa pronta, né? Com o nosso fermento, que é o nosso evangelho, com muito fermento de amor vivido, né? Em cada segundo dos nossos dias. Nós precisamos vivenciar, né? A nossa vivência do evangelho é o nosso fermento. Então as pessoas vão nos conhecer por esse nosso fermento. Tem um versículo de Paulo que está em Hebreus, no capítulo 6, versículo 9, que diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Então, eles sempre esperam de nós coisas melhores,
né? Então, que nós consigamos fazer essa nossa massa se multiplicar, acreditando que os nossos pequenos gestos, né? Às vezes a gente acha, mas quem sou eu, né? A minha vida é tão simples, tão comum, mas às vezes um bom dia com um sorriso, um uso de uma máscara mostrando para o outro que você respeita a vida dele, enfim, atitudes pequenas, né? Um sorriso, um ouvir alguém que está querendo desabafar, são gestos pequenos que vão influenciar outras pessoas de maneira a se multiplicar isso, e nós precisamos acordar para esse amor de Deus. Nosso Pai é misericordioso, é amoroso, né? Então, se muitos de nós hoje estamos partindo para a pátria espiritual, porque Deus assim o quer, né? Nos chama de volta para a pátria espiritual nesse momento pandêmico, talvez para aliviar o globo terrestre, né? Dessa carga, ao mesmo tempo silenciosamente cheio de amor, ele já vem mandando outros tantos filhos que estão reencarnando, né? As nossas maternidades não pararam, gente. Continua nascendo crianças, espíritos estão reencarnando e certamente serão espíritos mais iluminados, que talvez venham aí de outras moradas do Pai, já trazidos por Ele, para que nos fortaleçam, né? Com movimentos de progresso espiritual, trazendo e inspirando a Terra nesse momento novo que ela está entrando, né? Que certamente não haverá de demorar, né? Vamos continuar orando, vamos continuar confiando que Deus é por nós e Ele está no comando, não precisamos ter medo. Um abraço e o meu carinho a todos.